Ótima noite para você que está ligado aqui na TV Artes, afiliada à TV Cultura, no canal aberto 19.1 para toda a nossa região metropolitana de Campinas, mas para todo o Brasil pela Sky, no canal 82, do 58 da Nova Parabólica, e para você que nos acompanha através do YouTube da TV Artes, do Facebook também da nossa TV Artes, em qualquer ponto do planeta. O esporte da nossa região passa por aqui. Comigo, mais uma vez, o comentarista, o craque da opinião. Boa noite, Edson Magalhães. Boa noite, Maurício, e boa noite a você que nos acompanha aqui no programa Unisport. Bem, está chegando a última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana, todos os times jogam no sábado às 5 horas da tarde. Vamos começar a falar do lado Ponte Pretano, que é um pouco mais tranquilo, até porque a Ponte já está classificada para a rodada, aliás, para a próxima etapa do campeonato, com uma devida antecedência. E ficou mais tranquila até em termos de pontuação, porque na última segunda-feira jogou nas Alagoas, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé, e conseguiu uma vitória importante sobre o CSA. Você acompanha os melhores momentos a partir de agora aí na sua tela. Foi um jogo onde a Ponte começou tomando até um sufoco, o CSA começou melhor, criou algumas oportunidades, Edson Magalhães, para a abertura do marcador. Isso não aconteceu porque os jogadores do CSA em condição de impedimento, em dois dos lances, num outro o Diego Silva fez uma excelente defesa, e aí eis que as situações de gols favoreceram a Ponte, mesmo o time estando com um jogador a menos na partida durante boa parte dela, Edson. Maurício, a Ponte, eu acho que o Simon, né, foi expulso aos 18 minutos, se eu não me engano, né? Isso complicou um pouco o esquema da Ponte, mas ela soube se defender, né? O Diogo Silva, novamente num dia, numa noite inspirada, né? Ele fez duas defesaças, né? E isso garantiu aí o empate no 0-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a história foi outra, a Ponte entrou mais organizada, né? Tanto que conseguiu fazer os dois gols no contra-ataque, um com o Toró e o outro com o pênalti do Diogo Silva, que ele bateu, aliás, ele bateu muito bem, viu, Maurício? Então a Ponte acabou merecendo esse resultado lá em Alagoas. Estamos vendo aí na sua tela o lance da expulsão do Simon, que o Edson se referiu momentos atrás. Ele foi expulso porque, na ótica do assistente, ele era o último homem da defesa, né? Só à frente do goleiro. Então, eu até, na própria transmissão, fiquei em dúvida. Mas será que... Qual o motivo dele ter sido expulso? Era porque ele era o último homem. O Sérgio Rafael estava ali, mas ele foi fintado. Aí o Simon saiu na cobertura do Sérgio Rafael, entendo que não tinha outro recurso ali, porque senão o jogador ia parar na cara do Diogo Silva, não é, Edson? Não, ele acabou se sacrificando, né, para não tomar um gol, porque se toma um gol naquele momento, não era o momento adequado para a Ponte tomar um gol. Mas o que destaca aí no lance todo, Maurício, foi o passe, né, do Sérgio Rafael, que, sim, a hora que ele foi passar, bateu no número 5 da Ponte, que era o Rodrigo Souza. Bateu no Rodrigo Souza, subiu para o centroavante, e aí o Simon era o último homem, né? Foi obrigado a fazer a falta. Mas foi uma falta providencial que evitou até o gol do CSA. Então, no final das contas, eu acho que saiu tudo certo, né, Maurício? E a gente acabou de ver aí um outro lance, esse é o que o Diogo salvou. Antes desse teve uma bola na trave, que ela foi desviada e bateu no travessão. Então foram dois lances de impedimento, um que o goleiro tira, outro de bola no travessão. Aí já estamos no segundo tempo, no gol do Toró. Você viu onde ele recebeu a bola aqui do lado esquerdo, né? Foi puxando para o meio com habilidade e bateu no momento certo. O Toró, Maurício, não sei se você já reparou, todas as vezes que o Toró joga e o Gé não joga, o Toró vai muito bem. Eu já coloquei essa minha teoria, que os dois se atrapalham, se trombam no campo. Né, o Toró, ele não acha o lugar dele no ataque. Né, então, não sei, né, acho que deveriam até jogar por mais vezes juntos. Mas é isso que eu tenho, já reparei, né? Todas as vezes que o Gé não joga, o Toró joga como titular, ele vai muito bem, Maurício. Tanto que nessa partida ele foi extremamente decisivo.
Bem, a gente segue vendo aí por outro ângulo a jogada do Toró, né, que saiu livre do lado esquerdo, limpou os zagueiros, tirou o goleiro, que não podia fazer nada mesmo, e a Ponte aí conseguia fazer 1-0. E eu já percebi aí que o time do CSA não tinha tanta força, embora precisasse. Aí saiu esse lance aí, ó, olha a escapada do Diego Tavares ali, né, pelo lado esquerdo, partiu para dentro da grande área, foi derrubado, o pênalti indiscutível, na minha opinião, só acho que o bandeirinha ficou esperando o árbitro marcar, né? Depois que o árbitro marcou, aí ele correu. E aí a surpresa, né, o Diogo Silva se candidatando à cobrança, o fez com muita categoria, embora o goleiro deles também tenha ido de maneira correta na bola. Mas ele foi atrasado, Maurício. Depois que a bola estava balançando a rede, que ele pulou, né? Bateu muito bem o pênalti, o Diogo Silva, assumiu a grande responsabilidade, né? E fez um gol. Aí ele fez não sei, ele colocou a mão no pescoço, acho que estava medindo o batimento cardíaco. Então, mas o que ele explicou depois na coletiva foi que ele estava simulando estar medindo a pressão. Eu falei, mas que comemoração estranha, você já tinha visto algo parecido? Nunca, Maurício, essa é a primeira vez que eu vejo um jogador medindo aí, ou avaliando os batimentos cardíacos, né? Eu não sei o que ele quis dizer com isso, sinceramente. Bem, a Ponte construiu a vitória, acabou tomando o gol, né, que você está observando aí também, mas no final da partida veio com uma vitória fora de casa, venceu um time que está postulando classificação entre os 8, que precisava da vitória. Acabou ajudando o Guarani, né, Maurício? A Ponte ajudou o Guarani, exatamente, né, em Campinas a gente não pode falar essas coisas, mas a Ponte ajudou o Guarani, sim, com essa vitória diante do CSA. Bem, por falar em ajudar, vamos observar já na sequência a classificação atual, faltando uma rodada para o término desta série do Campeonato Brasileiro, da Série C, e a última rodada vai pegar fogo. Olha os números aí. O Caxias, 37 pontos, tranquilo. A Ponte, segunda colocada, 33. É a mesma pontuação do Náutico, que é terceiro, só que a Ponte tem uma vitória a mais, 10-9. O Londrina é quarto, 30 pontos. O São Bernardo é quinto, também com 30 pontos. Em sexto, o Guarani, 26. Sétimo, o Brusque, 25. Oitavo, Ituano, 24. Então, até o São Bernardo, todos estão classificados. O que não está certo é a posição de classificação dos times. A Ponte, que enfrenta o Londrina, amanhã, sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, ela não pode ser ultrapassada pelo Londrina, tá? Se o Londrina vencer, ele vai a 33 também. Porém, vai a 9 vitórias. A Ponte já tem 10. Então a Ponte não perde posição para o Londrina. A Ponte pode perder posição para o Náutico. Tá? Se a Ponte vencer e o Náutico vencer, a Ponte continua em segundo. Agora, se a Ponte empatar e o Náutico vencer, aí o Náutico é segundo, a Ponte é terceira. Mas ela não tem o perigo de perder para o Londrina. Então a Ponte ou termina em segundo ou termina em terceiro. Não tem outro caminho para a Ponte. Tá? O Londrina, ele até pode terminar em terceiro, se o Náutico perder para o Ituano. Se o Náutico perder para o Ituano e o Londrina vencer a Ponte, o Londrina pode ir a 33, vai também a 9 vitórias, tá? Aí vai depender do saldo de gols, de um e de outro, para saber quem fica em segundo, quem fica em terceiro e quem fica em quarto. Esse campeonato é muito bacana, mano. Eu gosto de todas essas estatísticas, elas são interessantes. Ótimas, são muito interessantes. Mas tem um outro time que pode ser o terceiro, é o São Bernardo, porque o São Bernardo também tem 30 com 8. Então, por exemplo, se o Náutico perde e a Ponte vence o Londrina e o São Bernardo vence, o São Bernardo passa o Londrina e chega a 33. Que é a mesma pontuação do Náutico. Acho que eu falei se o Náutico vence, não, se o Náutico perde. Aí então o São Bernardo também, haver gols no saldo, pode passar. Empata no número de vitórias. De vitórias. Vai a 33 pontos. Para 33 também. Então tem essa situação. Ele também não pode passar a Ponte, mas ele pode passar o Náutico. Pode passar a Londrina. Então, ó, do segundo ao quinto, todos não, mas já podem haver mudanças de posição, com todos, dependendo dos resultados. Agora vamos analisar daí para baixo. Guarani 26, só depende dele, tá? Venceu, vai a 29, ok,
resolve o problema. O Brusque tem 25. Se vencer, vai a 27. Vai a 28. Se ele for a 28, ele também não pode ser alcançado para quem está abaixo dele. Então o Brusque, é exemplo do Guarani, depende dele. O Ituano tem 24, o Floresta também tem 24, tá? As vitórias são iguais, uma para cada um. Só que se os dois vencerem, vai depender também do quê? Do saldo de gols de um e de outro, para saber quem termina nessa 8ª posição. Então o Ituano, de todos que estão hoje entre os 8, é o único que não depende só de si, só da sua vitória. E é quem tem um compromisso mais difícil, porque vai pegar o Náutico fora de casa. Então imagina a situação aflita que é a do Náutico jogando, do Ituano jogando nos aflitos contra o Náutico. Maurício, não sei se você reparou em algum momento, eu sempre falei que o Ituano e Guarani ou ficaria Ituano ou ficaria Guarani. Sim. E eu acredito que vai acontecer isso, cara. E é uma pena o Ituano ficar de fora, né? Sim, pela campanha de recuperação que faz nessa fase, né? E também é uma instituição ótima, um time que faz tudo de forma correta, né? Agora, a gente tem que observar o seguinte, Edson e meus amigos, não são só esses times que podem classificar, porque olha, vamos voltar aí na sua telinha com a classificação. O 10º é o Botafogo, tem 23, mesma pontuação do Confiança, mesma pontuação do Figueirense. Se esses aí vencerem, eles vão a 26. Então, olha lá, vamos observar. Eles só não passam Guarani, mas passam Brusque e Ituano. Então, dependendo de Brusque e Ituano perderem, eventualmente, os seus jogos, até o Figueirense, que é o 12º, tem chance de classificação. Figueirense, que até outro dia estava quase brigando no rebaixamento. Foi só o seu amigo Pintado sair do clube que ele ganhou 2 e está respirando classificação, Edson. E aí? Maurício, eu não falo muita besteira, viu, Maurício? Nenhuma. Mas, olha, para você ver, do 6º ao 12º, são 6 times que essa tabela pode virar de ponta cabeça, Maurício. E até... dependendo dos resultados. Então, mas aí veja, o Ipiranga, que tem 22, é difícil, né? Não, 22 cá para nós, é difícil. Mas matematicamente não é impossível. Sim. Nem pro CSA e nem pro Maringá. Tudo bem, tem que acontecer vamos dizer, tempestades em todos os jogos de cima para eles chegarem. O CSA sai para jogar, né, vai para fora. Sim, a gente já vai chegar na próxima rodada. Então aí, ó, pro Anápolis, pro Maringá, pro CSA, pro Ipiranga, a briga tá lá embaixo também. Esse é o grande problema. Eles podem ir para cima e podem vir para baixo. Por quê? Só 2 caíram, o Tombense e o Retrô. O ABC tem 18, pode chegar a 21. O ABC só pode passar o Anápolis, só pode passar um. O Itabaiana tem 19, ele pode ir a 22. Ele pode chegar no CSA, pode chegar no Maringá. O Itabaiana tem 5 vitórias, se ele chegar, ele vai a 6. Olha quantas vitórias tem o Maringá e olha quantas vitórias tem o CSA. Ele joga os 2 para trás. Maurício, então do 13º para baixo... Tem chance de cair. Não, eles têm a maior preocupação deles é o rebaixamento. Mas existe um fio de esperança que eles podem se classificar. Agora, ó, vamos passar para a rodada. Na tela agora a próxima rodada. Rodada desse sábado, todos os jogos às 5 da tarde. Olha lá. Ipiranga e Figueirense. Eu acho que aí os dois morrem abraçados. Não vão sair da zona intermediária, vão entrar em férias. Floresta e São Bernardo, os dois também têm chance. Né? O São Bernardo já está garantido, o Floresta ainda respira. Então pode acontecer alguma coisa. Brusque e CSA, o Brusque está garantido, joga em casa, diante de um CSA desesperado. Desesperadíssimo. Eu acho que o CSA, no meu modo de ver, não tem chance. O jogo que talvez alimente aí um fogo maior nessa rodada é Náutico e Ituano. Porque o Náutico, lógico, ele quer terminar em segundo, ele quer passar a ponte, ele joga por essa condição, apesar de já classificado, e o Ituano faz o jogo da vida. Tem que ganhar e ainda torcer por alguma coisinha para classificar. A vantagem do Náutico... Os 4 primeiros, a segunda partida é em casa. Isso, a decisão é em casa. Uma grande vantagem. Sim.
Uma decisão. Lá nos aflitos, né? Meu Deus. Lembra da batalha dos aflitos com o Grêmio? Pelo amor de Deus. Não, lá a torcida vai Sim. mesmo. Né? O Ituano, coitado, né? Vamos torcer pro Ituano, viu? Sim. Eu vou torcer bastante pro Ituano. Eu gosto muito do Ituano. Olha, outro jogo que vale a ponta de baixo. É uma briga direta aí, ó. ABC e Itabaiana. Os dois correndo para fugir do rebaixamento. Só que o Itabaiana já tá. O ABC também já tá. E aí? Os dois vão morrer abraçados? Quem é que sabe? Né? O que vai acontecer nesse jogo? Confiança e Retrô. O Retrô já caiu. O Confiança tá brigando ainda. Pode classificar. Confiança tá com 23 também. Isso, pode classificar. Né? Então, acredito que o Confiança vai vencer fácil. Vai para cima. Vai para cima. Tombense e Guarani. A gente vai falar mais desse jogo no segundo bloco, dedicado ao Guarani. Maringá e Caxias, um classificado e outro que tem remotíssima chance de classificação. Fugindo mais do rebaixamento do que da vaga. O Anápolis contra o Botafogo da Paraíba é outro jogo de desesperados. Né? Briga de foice. Principalmente o Anápolis. Briga de foice. Que está a um ponto da zona de rebaixamento. Tem que vencer para não ser ultrapassado. E Ponte e Londrina, que é o jogo dos dois classificados, como a gente vem dizendo aqui, pode acontecer de o Londrina vencer a Ponte, mas ele não passa a Ponte, mas aí fica aquela briga para quem chega melhor posicionado, digamos aí a Ponte assim. Fica, se por acaso a Ponte perder, ela fica entre os 3, entre os 4. Entre os 4, sim. Esse problema não tem. Entre os 4, sim. Agora, a questão é garantir esta grande vantagem, né, de fazer o segundo jogo em casa. Agora, para você que está ligadinho aí na gente, olha a próxima tela. Os grupos da próxima fase desse campeonato. Nós teremos, melhor dizendo, essa formação. Ó. No grupo B, o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo. No grupo C, o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo. Ah, mas eu não me lembro o que nós vimos na tela anterior. Tá aí, ó. A próxima tela vai mostrar para você qual é a situação de hoje. O que está determinado hoje nos grupos da próxima fase e nos jogos. Olha aí. Hoje, grupo 1 tem Caxias. Termina hoje o campeonato. Caxias primeiro, Londrina, aliás, Caxias primeiro, o Londrina, que é o quarto, o São Bernardo, que é o quinto, o Ituano, que é o oitavo. Esse é o grupo 1. No grupo 2, a Ponte, que é a segunda, o terceiro, que é o Náutico, o Guarani, que é o sexto, e o Brusque, que é o sétimo. Então, seria estes, aí na sua telinha, ó, os grupos de hoje. E com esses grupos de hoje, a gente tem na sequência já o esboço das rodadas. Olha aí, Edson, desde a primeira até a última. Então, na situação de hoje, se Guarani e Ponte terminarem como segundo, ou até mesmo, a Ponte pode trocar de posição com o Náutico, certo? Mas se ela ficar em terceiro e o Náutico em segundo, eles vão ficar no mesmo grupo, do jeito que está. Não mexe o lugar. Se o Guarani vencer, ele vai para sexto, independente dos outros. Ele continua em sexto. Então, por isso que é muito difícil não termos um derby na próxima fase. Nós só não teremos derby na próxima fase se o Guarani, por acaso, perder para o Tombense, ou até empatar, pode acontecer, e ele terminar em oitavo. Porque se ele terminar um sétimo, se terminar em oitavo, porque sétimo ele continuaria no grupo também. Porque é onde o Brusque está hoje. Se ele trocar de lugar com o Brusque, não muda nada. É o mesmo grupo. Ele teria que trocar de lugar com o Ituano. Entrar em oitavo. Para aí a gente ter uma mexida nisso. Tá? E todas as posições, Edson, loucura isso aí. Porque a tabela, como o nosso amigo telespectador pode ver, ela já é pré-montada. Ela já prevê os jogos de todas as rodadas, né? Até o final. Então, hoje, nós teríamos, na primeira rodada, por exemplo, a Ponte jogando fora com o Brusque, Guarani em casa com o Náutico, o derby com o mando da Ponte na segunda rodada, depois os compromissos vão se sucedendo, aí o outro derby na penúltima rodada com o Guarani com o mando diante da Ponte Preta. Sendo que a Ponte terminaria com o Brusque em casa, né? Porque aí é a ordem inversa, e o Guarani terminando lá com o Náutico. Imagina o tamanho da encrenca se terminasse hoje para os times de Campinas. Maurício,
com sinceridade, eu não gostaria que ficasse os dois times na mesma chave, porque um vai matar o outro, né? Ou sobe o Guarani ou sobe o Ponte Preta. Porque o Náutico é uma força, né? Porque o Náutico é uma grande força. O Náutico é uma grande força. O Náutico da renda, né? Todos os jogos do Náutico da renda. Então, isso é o grande perigo. Então, não sei, né? Estou começando a torcer para que o Guarani se classifique, né? Mas, não sei, em sétimo não, né? Não, tem que ser em oitavo. Se classifique e fique, né? Se classifique e fique na outra chave. Aí ele tem mais condições aí de subir. Agora, sobe um, sobe outro, em Campinas não é interessante. Veja, Edson, como o futebol é engraçado. Se a Ponte não tivesse vencido o CSA fora de casa, só vou pedir para continuar um pouquinho aqui com a tabela, se a Ponte não tivesse vencido o CSA, ela poderia terminar em quarto. Aí se a Ponte terminasse em quarto, ela também fugiria do grupo da morte. Fugiria da morte. Porque é um grupo, né? Que Sim. Né, Guarani tem Ponte, Ponte tem Guarani, tem Náutico também. Tem o Náutico. Tudo bem, a gente não está nem considerando o Brusque assim, né? Como tão perigoso. Mas de repente. Não tem toda essa. Né, esse glamour, né? Agora aí o grande problema é o Náutico. Agora o outro grupo é interessante, né? Mas é um grupo mais light. Se terminasse hoje, é um grupo mais light, mais equilibrado. Minas, São Bernardo, 2 de São Paulo e 2 do Sul. Pois é. Bom, é o seguinte, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar do Guarani, fechar a Série C do Campeonato Brasileiro e falar da Copa Paulista. Até já. O primeiro passo para o seu futuro começa aqui. Na Unifage, o vestibular é só o início de uma jornada feita para transformar. Com ensino de qualidade, estrutura de primeira e metodologias inovadoras. Aqui você aprende com propósito. Quer sair na frente no mercado? Faça parte da Unifage e prepare-se para conquistar. Vestibular Unifage. Inscreva-se agora. Seja o próximo a fazer história. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Se você sente incômodo constante nas articulações, dores nos joelhos, na coluna, ou convive com artrite, artrose, osteoporose ou hérnia de disco, saiba que existe um suplemento que pode auxiliar no seu bem-estar. É o CartGold da Ducaps, desenvolvido com uma fórmula exclusiva que reúne cúrcuma, colágeno tipo 2, cloreto de magnésio, vitamina D e ácido hialurônico, ativos que ajudam a reduzir dores, desinflamar as articulações e melhorar a mobilidade. Esse suplemento atua diretamente nas juntas, promovendo lubrificação, fortalecimento muscular e ajudando você a voltar a fazer o que gosta, com mais disposição e qualidade de vida. E tem promoção especial, descontos de até 70%, massageador profissional de brinde e frete grátis para todo o Brasil. Mas é só para as 100 primeiras ligações. Ligue agora para 0800 591 2132. CartGold do CAPS, o suplemento que auxilia sua saúde e te ajuda a viver com mais leveza. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, mas lá no meu ranchinho, inclusão, ninguém te amou,
também vai te amar assim. E energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite. Com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. De volta com o nosso Uniesportes aqui na TV Artes. Nós estamos para você da região metropolitana de Campinas, para você de todo o nosso grande Brasil, falando aqui do esporte da nossa região. Já esmiuçamos a Série C do Campeonato Brasileiro, rodada deste sábado, mas não falamos do Guarani, não esquecemos não. Estamos de volta porque o Guarani joga amanhã contra o Tombense lá em Tombos. Teve que fazer uma logística complicada para chegar em Tombos, ir para Juiz de Fora, treinou em Juiz de Fora, isso foi de avião. Depois de ônibus até Tombos. Tombos não é por nada não, mas é complicadinho, tá? Agora na Série D, deixa Tombos lá para trás, né? E vida que segue. Mas o Guarani fez a lição de casa diante do Confiança. Na sua tela os melhores momentos do jogo da última segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ó, não perca nada. Confiança deu a saída. Tentou fazer o lançamento para frente, interceptado pelo time do Guarani no meio de campo, né? Aí já levava melhor, recomeçou a jogada, olha lá, 10 segundos. Vira para o zagueiro, vai colocar o time outra vez à frente, a bola vem aqui no meio de campo, passa pelo Diego Torres, o Diego Torres já faz a abertura na meia, olha o Confiança se enrolando na bola, Guarani vem, o árbitro até tentou atrapalhar, mas não conseguiu. A bola sobra, o Bruno que há tanto tempo, o tigrinho do brinco que não marcava, cravou com 31 segundos, 1-0 Guarani. Edson. Muito rápido, né, Maurício? Sim. Uma triangulação muito bem feita entre o Mirandinha, o Isaac, né, e sobrou nos pés do Bruno Santos, né, que há algum tempo ele não fazia um golzinho, né, Maurício? E fez um gol até que bonito, porque ele recebeu de costas, virou e bateu no canto, né, correto. Então foi um belo gol. Aí o Mirandinha dando um migué, né, que já, você vê, fica simulando contusão. Aí foi lá correndo, né, para abraçar o Bruno Santos. Foi um gol rápido que depois o Guarani não soube manter, né, este ritmo tão rápido, Maurício. O Guarani... o time do Confiança é um time muito bom, né? Enquanto Dionísio, número 8 do Confiança, estava em campo, ele estava dominando o meio de campo, e o Guarani, né, tentando se achar, o goleiro do Guarani estreando, né, fez 2 lindas defesas, e foi um time que jogou de forma bastante segura, né? Não mostrou o mesmo futebol, esse belo chute do Isaac, que uma bela defesa também do goleiro do Confiança. Então, foi um jogo, no primeiro tempo, foi meio complicado para o Guarani, porque ele atacava, mas o Confiança também dava resposta, né? Mas, Edson Magalhães, não fica um questionamento para o próprio torcedor? Você faz um gol com 30 segundos e depois mais nada objetivamente. Claro que o Guarani não jogou mal, mas se tivesse feito mais gols, né, a coisa fica podendo ficar mais tranquila, digamos assim. O Guarani acabou não aproveitando as oportunidades que teve, olha lá, mais uma, né? Então, ele não atacava, mas no momento em que atacava, ele criava oportunidades assim, reais de gol. E acabou não conquistando, não finalizando para gol, né, no caso aí, sair o tento do Guarani. Mas jogou, não convenceu, mas jogou o suficiente para ganhar de 1-0 do Confiança. Sendo que o que ajudou também muito o Guarani foi a expulsão do zagueiro do Confiança, né, Maurício? Claro. Uma expulsão boba, que o zagueiro largou a mão no rosto acho que foi do Isaac, não lembro qual foi o jogador, e deixou o Confiança na mão, porque o Confiança era um time que ia dar mais trabalho para o Guarani se estivessem com 11 jogadores. E o Dalberson, goleiro do Guarani, que estreou mandando o Andrei para o banco, ele convenceu ou ele não foi tão testado assim?
Não, Maurício, ele convenceu sim, ele fez 2 ótimas defesas, a gente sente que ele já transmitiu mais segurança para o time, né? Então, no final do jogo, ele convenceu muito a mim, né? E certamente a torcida do Guarani e ao grupo do Guarani também, né? Eu ouvi dizer, Maurício, que a relação entre ele e Andrei está muito boa, né? O Andrei, assim, recebeu o Dalberson de forma muito legal, muito boa. Então, é isso, até já comentei com você sobre isso, né? O que está fazendo com que o Guarani cresça de produção é o seu ambiente. O ambiente dentro do Guarani hoje é um ambiente muito tranquilo, né? Parecia que o ambiente lá, quando estava o Marcelo, era um ambiente meio agitado, meio pesado, e hoje é um ambiente mais leve. E o Guarani, com isso, né, vem conseguindo os resultados que necessita. Bem, pós-jogo, já ao longo da semana, antes da viagem, o Diego Torres atendeu a imprensa em entrevista coletiva. Falou sobre a situação de momento, fato de o futebol dele ter melhorado com o novo treinador e a expectativa para o derby, que pode estar a caminho já na próxima fase. Como falei recém, o professor chegou, mudou nossa mentalidade, mudou nosso ambiente. Ele é um cara que fala o tempo todo de energia positiva, e eu acho que isso está refletindo a cada jogo. Acho que o grupo se fechou cada vez mais e acho que o resultado ajuda mais, né? A gente fez um pacto de 5 jogos, era ganhar os 5 jogos, né? Mas o derby a gente empatou e já ganhamos 3 seguidos. Agora falta o último jogo, que vai ser decisivo para a gente, que ainda a gente não conseguiu nada, mas fé em Deus e com esse processo que vai dar tudo. Jogador precisa de confiança, e acho que com o Marcelo a gente tinha confiança, mas como eu falei, o resultado é o que traz mais confiança a cada um. Individualmente eu estava sendo cobrado e eu sabia que ia ser cobrado, e nada, o professor novo agora que jogou, ele mudou na cabeça de todo mundo, o grupo se fechou cada vez mais e a gente estava numa situação que não era muito boa. A gente estava lá embaixo brigando para o rebaixamento, mudou o patamar e acho que isso mudou muito, e agora a gente começou a acreditar cada vez mais. E o que falei de energia, a energia, o professor trouxe uma energia muito boa para cada um, e acho que está refletindo. A gente ainda não conseguiu nada, tem que fazer um passo gigantesco e nada, é nossa obrigação classificar, né? Assim que, nada, acho que já passamos por um processo mais difícil ainda, mas esse último passo, se a gente não empenhar no chão e jogar como na final, não vai dar certo. Então, acho que o professor Matheus já falou durante essa semana, esses dias, para ir bem focado, porque, obviamente, que... Muito bem, aí nós ouvimos, portanto, o Diego Torres, o atacante, meio atacante da equipe do Guarani, falando dessa nova fase. E ele disse exatamente aquilo que você dizia antes do seu comentário, Edson. Maurício, a gente tem um pouquinho de experiência na prática, né? E eu senti isso, que o Guarani, são os mesmos jogadores, quase os mesmos jogadores, né? Foram contratados hoje, que estão jogando, acho que 2, 3 jogadores, né? Mas só que o ambiente geral melhorou, tanto que ele mesmo fez o comentário, né? O ambiente está mais leve. Então, é isso aí, Maurício. Futebol, você tem que ter um bom ambiente, né? Você pode reparar que todos os times que foram campeões, o ambiente no vestiários eram bons. Então, tá aí mais uma amostra, o Guarani, né, colocando isso em prática, né? E o que é importante, esse ambiente leva para dentro de campo, né? Vai lá, o companheiro dá um carrinho, não consegue, o outro vai lá e mata a jogada. Então é isso que precisa, é um bom ambiente fora de campo e levar este bom ambiente para dentro de campo para que as coisas deem certo. Edson pergunta que não quer calar. Ganhar de uma equipe já rebaixada, que já desmontou praticamente a sua equipe, que pode ter mala branca, sim, mas ainda aqui na casa do adversário, mas torcida em tombos também, se já não foi o campeonato inteiro, não é agora que vai. Passa a ser uma obrigação do Guarani essa vitória? Passa, Maurício, tranquilamente, passa uma obrigação. E eu digo mais uma coisa, o Guarani tem que ir muito atento para esse jogo, né? Não pode relaxar, mas nem pensar em achar que o jogo já não precisa nem entrar em campo, que já ganhou.
o Guarani tem que ir lá encarar de forma muito séria esse jogo. E se for para ganhar de 1-0, tá ótimo. Se for para ganhar de 4-5, também, né, está muito, muito mais que ótimo. Mas o Guarani precisa de uma vitória para realmente, porque até o momento ele está provavelmente classificado, né? Ele não está nem possivelmente classificado. E nem matematicamente. Nem matematicamente classificado. Então o Guarani tem que ir lá com o único pensamento de levar muito a sério a partida e ganhar este jogo. Bem, por falar em Guarani, próximo assunto é a Copa Paulista, né, da qual o Guarani foi eliminado uma semana atrás, aliás, 2 semanas atrás, mas a Copa Paulista está em fase decisiva. Na tela, os jogos desse final de semana que vão definir os times que avançam à próxima fase. Oitavas de final, jogos de volta. Nesse momento estão jogando União de Araras e Noroeste, jogo lá em Araras. Nós vamos ter amanhã Portuguesa Santista, que tem vantagem diante do Oeste, São José e São Bento em condições iguais, Grêmio Prudente e São Caetano. O 15 de Piracicaba joga amanhã em Piracicaba contra o Araçatuba. O 15 perdeu lá por 1-0, tem que reverter dentro de casa. No domingo, de manhã, tem Monte Azul e Francana. 3 da tarde, do Moisés do Carelli, domingo, tem Primavera e Paulista. Em Jundiaí, o Paulista ganhou por 1-0. O Primavera agora tem que reverter. Jogão aí no Majestoso, hein, Edson? É o grande clássico do campeonato, né? O Primavera e Paulista. 2 belos times e aí quem classificar merece, né? Porque são 2 times muito bem treinados, 2 times que estão, né? A sua diretoria está levando muito a sério, né? O futebol. Então, quem classificar aí desses 2, Maurício, tá bem, né? Tá bem escolhido. E, de qualquer maneira, a região estará representada. Aliás, muito bem representada. Muito bem representada. Outro clube da região que entra em campo, mas esse só na terça-feira, é a Inter de Limeira, que vai a Ribeirão Preto jogar contra o Comercial, né? E também tem chance de classificação. Ah, mas por que o jogo da Inter é só na terça e os outros no fim de semana? Porque amanhã a Inter de Limeira joga pelo acesso na Série D. Ela faz o jogo fora de casa contra o Goiatuba, lá em Goiatuba, interior de Goiânia. No outro fim de semana, joga a volta no Limeirão. A Inter, que é o único time paulista que pode subir para a Série C no ano que vem e joga aí essa fase decisiva agora, Edson. Olha que bacana, né? A Inter é um time, já foi campeão paulista, né? Um time que tem uma linda história, né? Vários craques passaram pela Inter de Limeira. E, aliás, Maurício, meu segundo jogo como profissional foi contra a Inter de Limeira. Lá em Limeira, marcando quem? Quem? Escurinho. Escurinho, que fez destaque no outro Inter, né? No de Porto Alegre. Porto Alegre. Então, isso aí tá na minha vida, né? A Inter de Limeira. É um time muito simpático, uma cidade maravilhosa, né? Que tem tudo para assumir aí um time em divisões maiores. Muito bem, Edson. Para fechar esse bloco, um dos assuntos da semana, Copa do Brasil. Tivemos mais uma etapa, jogos de ida das quartas de final, que aconteceram nesse meio de semana. Tivemos a vitória do Cruzeiro em cima do Atlético Mineiro, na casa do Galo, e hoje o Atlético confirmou a demissão do Cuca. Seria uma vida difícil para o Atlético tentar a recuperação no Mineirão, ainda com o comando do Cuca. Eu acho que foi uma coisa até interessante para o futuro do Atlético, a demissão do Cuca, Edson. Eu acho que foi até estratégico, né? Foi até estratégico, porque com a demissão do Cuca, quem chegar, ou não sei se vai auxiliar, que vai administrar esse jogo aí, mas vai com outra motivação o Atlético, né? E eu vejo, é gozado, Maurício, eu vejo que, assim, o Atlético, se você analisar o time do Cruzeiro e do Atlético, o Atlético tem jogadores de mais cancha do que o Cruzeiro, né? O Atlético tem o Everson, tem o Hulk, tem o Arana, quem mais? Tem aquele menino que veio de São Paulo, aquele meia. Tem um bom elenco, tem, né, em termos de um excelente elenco, mas não encaixava, não deu liga na mão do Cuca, né? Então, eu acho que o treinador, quando volta para o mesmo time por várias vezes, eu acho que cansa todo mundo, né? Cansa o plantel, cansa a diretoria, cansa até o próprio Cuca, né? Que saiu numa boa e
e vida que segue para ele. Com relação ao Corinthians, que se classificou, não, que venceu em Curitiba e joga com a vantagem em São Paulo. Resultado normal? Resultado normal. Resultado normal, né? Tomou um sufoco lá no segundo tempo, mas foi um resultado normal. O Guinegão, né? Sim. O menino, 3 jogos, 3 gols. O Corinthians conseguiu um belo de um resultado. É normal, mas foi um belo de um resultado, porque jogar lá na arena lá é complicado. É complicadíssimo. Mas foi um baita de um resultado do Corinthians, né? Só que vai ter que se ajustar mais um pouco, porque no segundo tempo o Atlético deu um sufoco aí no Corinthians, né? E saiu com uma vitória, uma grande vitória, e em casa eu acredito que não vai perder, não. O Corinthians está classificado também. Bem, o Fluminense perdeu para o Bahia, né? Mas vai jogar em casa, tem condição de reverter, e os outros cariocas, no caso Vasco e Botafogo, empataram 1-1, também fica tudo para o segundo jogo. Nossa, os dois ficaram para o segundo jogo. Eu acho que o Bahia, olha que interessante, você viu quem fez a tabelinha do gol do Bahia, Maurício? Foi o Luciano Juba com o Jean Lucas. Sim, Jean Lucas, um dos convocados. E o Juba, que poderia. Né, que deveria, né, ser convocado e não foi. Então, o Bahia tem um belo time, eu acho que vai complicar a vida aí do Fluminense lá no Maraca, viu, Maurício? Eu tenho certeza disso, viu? Bem, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar de seleção brasileira, vamos trazer aqui a convocação e vamos falar da goleada da semana no futebol do Brasil. Não saia daí porque nós voltamos já já. O primeiro passo para o seu futuro começa aqui. Na Unifage, o vestibular é só o início de uma jornada feita para transformar. Com ensino de qualidade, estrutura de primeira e metodologias inovadoras. Aqui você aprende com propósito. Quer sair na frente no mercado? Faça parte da Unifage e prepare-se para conquistar. Vestibular Unifage. Inscreva-se agora. Seja o próximo a fazer história. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Se você sente incômodo constante nas articulações, dores nos joelhos, na coluna ou convive com artrite, artrose, osteoporose ou hérnia de disco, saiba que existe um suplemento que pode auxiliar no seu bem-estar. É o CartGold da Ducaps, desenvolvido com uma fórmula exclusiva que reúne cúrcuma, colágeno tipo 2, cloreto de magnésio, vitamina D e ácido hialurônico, ativos que ajudam a reduzir dores, desinflamar as articulações e melhorar a mobilidade. Esse suplemento atua diretamente nas juntas, promovendo lubrificação, fortalecimento muscular e ajudando você a voltar a fazer o que gosta, com mais disposição e qualidade de vida. E tem promoção especial, descontos de até 70%, massageador profissional de brinde e frete grátis para todo o Brasil. Mas é só para as 100 primeiras ligações. Ligue agora para 0800 591 2132. CartGold do CAPS, o suplemento que auxilia sua saúde e te ajuda a viver com mais leveza. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora.
Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, Mas lá no meu ranchinho inclusão ninguém te amou nem pode te amar assim. e energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. De volta aqui na tela da sua TV Artes com o último bloco do nosso Uniesportes, como o tempo passa, torcida brasileira. Mas, assim diria Fiore e Giliotti, né? Tempo passa. E se o tempo passa, os gols acontecem. Na segunda-feira o Flamengo 8-0 em cima do Vitória, Série A do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, custou o emprego do técnico Fábio Carille. Mas, olha aí na sua telinha, como as goleadas normalmente acontecem, a evolução de algumas marcantes recentemente aqui no nosso futebol brasileiro, mas ao longo da história. Então a questão é, por que acontecem goleadas em tão curto espaço de tempo, Edson Magalhães? Tem explicação? Então, olha só, vamos voltar àquele 7-1, não tem como a gente não falar daquele famoso 7-1 da seleção brasileira, né? Foram 4 gols em 6 minutos. No primeiro tempo. Lembra-se? O Klose marcou a 23, o Kroos a 24 e 26 e o Khedira a 29, né? Fazendo 5-0 aí para cima do Brasil num piscar de olhos. Na goleada que o Vasco aplicou no Santos há 15 dias, nós tivemos 4 gols em 10 minutos no segundo tempo. O David marcou a 7, o Coutinho a 9, o Ryan a 15 e o Coutinho novamente a 17. E nessa goleada do Flamengo em cima do Vitória, desses 8-0, tivemos 4 gols em 12 minutos. Pedro a 2, Samuel Lino a 5, Luiz Araújo a 9 e Pedro novamente aos 14. Então vai daí que eu pergunto a você, Edson Magalhães, como bom zagueiro que foi e continua sendo. Um gol ele pode desestabilizar uma defesa a ponto de ela ficar assim, frágil, tão frágil, e tomar 4 gols em 6, 4 gols em 10, 4 gols em 12 minutos? Pode, Maurício, pode sim, viu? Parece que não, mas pode. Eu comparo isso aí, sabe com o quê? Um boxe. Sim. Né? Quando o boxeador vai da primeira, da segunda, da terceira, sabe, daquela sequência de golpes e o seu oponente cai. Foi o que aconteceu, né? E o Ladeira, na época de juvenil, o Ladeira sempre fala, gente, tem que fazer 1, 2, 3, não pode ter dó, não pode dar chance, vamos matar. Né? E o que aconteceu? Então, foi, né, juntou a competência do Flamengo, né? Digo no último jogo, com vamos dizer, a timidez do Vitória, né? Porque parecia que o Flamengo estava fazendo um 2 toques de sábado, né? Porque eles davam um toque na bola, não sei se você chegou a reparar. Sim. Né? Era um toque, se desse 2 toques, saía. Então, o que aconteceu foi isso, e nos outros jogos também foi isso, porque o time, a partir do momento que entrou em campo, né, a coisa começou a dar certo, porque tem isso também, né? Pô, dominei na canela, pô, né, toquei errado, aí começou a dar certo. E a coisa aconteceu de forma natural, Maurício. Ninguém desprezou ninguém e o resultado aconteceu de forma natural. Tanto que o Carille, né, quase ajoelhou lá pedindo desculpa para todo mundo. Então não tinha como segurar. Qualquer time que pegasse o Flamengo naquele dia ia tomar no mínimo 5, 6. E acabou tomando 8. Uma judiação. Mas acontece no nosso futebol. Bem, convocação da seleção brasileira vai pintar aí na sua telinha. O Ancelotti convocou o Brasil, não é, para os 2 próximos jogos, na próxima semana, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essa lista do Ancelotti, meu caro Edson Magalhães, para você alguma surpresa? Alguém ficou de fora que deveria ser convocado? Ô Maurício, com relação aos goleiros, acho que, para mim, o Bento não deveria ser convocado porque não está indo bem lá na Arábia, né?
E nós temos goleiros aí, como o Everson do Atlético Mineiro, pô, uma fase sensacional, poderia ter uma oportunidade, né? Nas laterais, sabe, os jogadores que já vinham sendo o Wanderson, né? É o lateral direito, né? O Wanderson e o Wesley, né? Que tá agora no Roma. Inclusive estreou com gol já na sua primeira partida no italiano. O Wesley vai ser um lateral que vai vingar na seleção brasileira. Os zagueiros, foi uma grande surpresa, Fabrício, Bruno, né? Um zagueiro que, né, no último jogo, nada, ele fez um gol, né, e deu assistência para o Caio Jorge fazer o segundo gol. Então o Fabrício é um belo de um zagueiro, é rápido, né, sabe sair jogando com a bola, é um zagueiro que realmente merecia esta chance. Bom, Neymar de fora não é surpresa para ninguém nessa altura do campeonato, né? Tudo bem que ele teve uma contusão oportunista no dia anterior à convocação, tanto que ele já deve voltar ao time do Santos nesse próximo fim de semana. Eu também achei estranho quando vi a convocação do Neymar no time do Santos, mas ele machucou ontem, hoje já melhorou? Não sei, Maurício, foi estranho para justificar a não convocação. Aí não gostei da convocação do Richarlison, poxa, esteve na seleção muito mal, deprimido, né? Não joga mais o futebol que acho que ele nunca chegou a jogar um grande futebol, né? Ele fez 2, 3 partidas boas na seleção, aí depois não fez mais. Então, tem que... Até comentei com você, Maurício, um atleta de 31 anos que foi lembrado. Que foi lembrado, está aqui na seleção, e o Douglas Santos, né? Realmente, não lembro desse detalhe. Enfim, o que eu gostaria que tivesse sido convocado era o Luciano Juba, do Bahia, que, né, mostrou aí no último jogo que deveria ter sido convocado, né? O Hulk, né? E o outro é o Matheus Pereira, Maurício. O Matheus Pereira vem jogando bem no Cruzeiro, no Cruzeiro há muito tempo, né? E ele não foi lembrado. Então, sabe, eu acredito muito no... E aí você insiste no Paquetá. Que coisa. Lucas Paquetá. Eu pensei que ele já tivesse esquecido dele, Maurício. Então, foi outra convocação que eu particularmente não gostei. E tem pessoas... O Matheus Pereira poderia muito bem ocupar essa vaga do Lucas Paquetá, né? Um jogador que vem crescendo há muito tempo, né? Então, assim, agora gostei muito da convocação do João Pedro, merecidíssima. Essa sim, uma convocação merecida, né? E eu acredito no Ancelotti, né? Ele fez essa convocação para, não sei, eu ouvi ele dizendo que tem mais de 70 jogadores no Brasil. E tem. Eu concordo, tem mais de 70 jogadores no Brasil em condições de ir para a seleção brasileira. Mas ele vai ter que escolher realmente os melhores. Eu tenho certeza que no final, essa convocação, e no final, antes de começar a Copa do Mundo, serão os melhores jogadores, Maurício. Bem, vamos aguardar. Olha, é o seguinte, no basquetebol de Campinas, que está disputando o Campeonato Paulista da modalidade, mais uma vitória nesta quinta-feira. O jogo foi lá em Catanduva e a vitória por 81-73 em cima do time da casa. Até agora são 3 jogos e 3 vitórias do Campinas Basquete, equipe feminina. E só para lembrar, o próximo jogo ainda vai demorar um tempinho, tá? Vai ser no Tênis Clube, às 7 da noite, no dia 10, que é quarta-feira, não na próxima semana, daqui a quase 15 dias, portanto, daqui a 12 dias mais especificamente. Então você tem tempo para comparecer e prestigiar o nosso basquetebol feminino, que sempre empolga as meninas de Campinas, Edson Magalhães. Maurício, as meninas são ótimas, Maurício. As meninas são... É um time muito bem entrosado que... Novamente, eu digo para você que eu estou devendo... Eu gosto muito de basquete, né? Aliás... Dia 10, hein? Joguei muito basquete, viu, Maurício? Nos rachões de sábado lá.
Aliás, quem gostava muito de basquete era o Jorge Mendonça. Ah, é? É, o Jorge Mendonça obrigava a gente a ir lá jogar basquete. A gente beleza. ia, né? Porque era o Jorge Mendonça. Sim. E a gente tirava cada racha, ela tinha até discussão de vez em quando, que ele não queria perder, né? Então as meninas de Campinas são ótimas, eu acho que Campinas tem que cada vez mais prestigiá-las e elas jogam no tênis, né? No tênis clube. Né? Isso, no tênis clube. Inclusive, ó, tem um papo de bastidores com o nosso diretor, o Jonatas, ele está fazendo algumas apostas com relação a você, tá? Mas deixa você se entender com ele depois. Edson, você dia 10, então já tem compromisso, comparecer ao tênis clube para ver as meninas do nosso basquete jogando. Só que antes de você ir para o ginásio, eu sei onde você vai passar. É lá no Cambuí também. Tem que calçar, né, Maurício? Claro. Certamente vai saborear as delícias do nosso City Bar, do nosso City Tortas, do nosso amigo J. Santos, que esteve de férias em Portugal, né, curtindo esse mês de agosto lá na terrinha, mas já está de volta, né, Edson Magalhães? Eu acompanhei o Jota lá em Portugal. Nossa, cada foto, cada lugar bonito. Cada dica, né, para se a gente puder comparecer, visitar, conhecer, quem puder, nossa senhora. E ele trouxe um vinho, acho que Bridão, se eu não me engano, né? Um vinho maravilhoso, acho que tem o tinto e o branco. Então compareça lá no City Tortas ou City Bar e prove deste vinho, que é maravilhoso. Com todas essas delícias que o próprio Jota está apresentando para a gente aqui na tela. O Jota é estúpido, cara. É demais. O bolinho de bacalhau, o croquete, o enrolado, um salgado enrolado maravilhoso, né? Tudo muito feito com muito carinho, né? Muita responsabilidade. Muito bem. Como o tempo não passa, Edson Magalhães, o tempo voa. Já, Maurício? Já estamos finalizando mais um Uniesportes. Ai, meu Deus, graças a Deus, né? Obrigado pela oportunidade, né? E a você que nos acompanhou, uma boa noite. Muito bem, meus amigos. Ficamos por aqui. O Uniesportes está chegando ao final nessa sexta-feira, claro, com essa expectativa toda de Série C. Na próxima semana a gente vai repercutir, tá? E de forma oficial, grupos, tabela, as chances dos times aqui da nossa região. Podemos ter 3, né? Ponte, Guarani e Ituano. Vamos aguardar e na semana que vem a gente repercute tudo isso para você aqui no nosso Uniesportes. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e nós, mais uma vez, nos encontramos daqui a pouquinho, tá? Aqui é assim, a gente sai do ar na televisão, estamos no ar no YouTube Transamérica Esportes Campinas com o nosso Papo de Craque. Nós esperamos você por lá, tá legal? Um grande abraço, bom final de semana para você e na sexta, 7 da noite, tem mais um Uniesportes aqui na nossa TV Artes. Grande abraço, muito obrigado, até lá.